Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos abrir o Evangelho no capítulo 13 de João, versículo 10. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para esta pessoa onde que nós vamos ler. Jesus falando, preste atenção. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Eu vou reler. Jesus está falando com Pedro, mas se dirigindo aos 12 discípulos. E ele disse-lhe: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: aquele, aquela que está lavado, que está lavada, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Você crê nas palavras do Senhor Jesus? Ele disse que as palavras que Ele nos transmitiu são espírito e vida. Você crê nisso? A palavra do Senhor é extremamente poderosa. São palavras que penetram até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas. É uma palavra que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Você crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? E que as palavras que Ele transmite são palavras de vida eterna? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus, para o Senhor Jesus, que é o Verbo de Deus. E vamos aplaudir da melhor maneira que nós pudermos. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Coisa linda, faz de novo. Isso. Continua glorificando e aplaudindo. Você tem que ver como Deus se agrada disso. Você precisava ver os anjos como se regozijam, como os anjos começam a aplaudir, a cantar, a dançar. Então abre a boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, aplaude, glorifica. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o teu povo está te aplaudindo, te glorificando, e este louvor está entrando de uma tal maneira aí na glória, que os teus anjos estão se regozijando. Um grande alarido está sendo levantado agora pelos teus anjos poderosos, e nós queremos que o Senhor receba este louvor. Enquanto o louvor da igreja sobe, vai derramando virtude, vai derramando poder, vai derramando graça. Cada pessoa que está aqui nesta igreja tem que receber uma bênção. Algo tem que acontecer na vida dessa pessoa agora. Meu Deus, começa a projetar as tuas bênçãos. Continua fazendo a tua obra. E aqueles que estão ouvindo pelo rádio, meu Deus, onde tiver uma pessoa te glorificando, que a tua bênção vai e alcance aquela pessoa. Agora, meu Pai, unge-nos para pregar a tua palavra. Abre os nossos lábios e fala. Sim, ó Deus, retira todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Vamos voltar no tempo e vamos entrar como observadores em um jantar de amigos. Mas não é um jantar qualquer, é um jantar muito especial. E os amigos são pessoas extremamente especiais.
Vamos entrar ali naquele jantar e ficar observando o que está acontecendo. Todos em silêncio se alimentam e há um pesar, uma tristeza no ambiente. Eles estão comemorando a ceia que Moisés instituiu para relembrar a saída do Egito, a saída da escravidão. Tudo bem que aquela ceia já era para se comer com tristeza, porque esse era o costume dos judeus. Mas ali há uma tristeza muito maior. E os discípulos não entendem por que Jesus quis antecipar aquela ceia para quinta-feira, quando o correto seria participar dela no sábado. Os discípulos ainda não compreenderam o que Jesus está fazendo. E Jesus vai fazer uma coisa agora, durante aquele jantar, que causará mais ainda estranheza nos seus amigos. E como nós estamos observando o jantar, assistindo apenas, nós também vamos achar muito estranho. Primeiro, a mesa. Não é uma mesa como a que nós usamos atualmente, com pés e cadeiras que se encaixam embaixo. É uma mesa que tem aproximadamente 40 centímetros de altura, e ela é colocada em formato de uma letra U, e almofadas e tapetes no chão servem de assento. Jesus está sentado, ou melhor dizendo, deitado sobre a mesa. Eles participavam daquele banquete, daquela ceia, daquele jantar, em posição horizontal, apoiados sobre o cotovelo e com o corpo estirado como quem está deitado no chão, apoiado em almofadas. De repente, Jesus Cristo se levanta. Ele se levanta, ainda ele não instituiu a Santa Ceia. Ele não fez isso ainda. Por enquanto, ele só celebrou a ceia de Moisés. Porque é a última ceia de Moisés que será celebrada de acordo com a vontade de Deus. Porque agora, um novo testamento, uma nova aliança vai ser estabelecida. Mas Jesus ainda não começou a instituir a Santa Ceia. Esta que nós celebramos. Pois bem, ele se levanta. Os discípulos olham para ele. E Jesus tira toda a roupa. Imagine isso. Ele tirou as suas vestes. E ficou praticamente nu. Uma roupa sumária. Por aí você vê que realmente era um jantar de intimidade. Porque é impossível que num jantar com amigos, de repente você tire a sua roupa, sem ser chamado de doido. Jesus estava entre amigos e ele se despiu. E ficou apenas com um traje mínimo. Os discípulos se assustaram com aquilo. O que Jesus está fazendo? Jesus tirando a roupa durante o jantar. Ele ficou praticamente nu. Aí ele foi até a mesa. Pegou uma bacia e uma jarra e começou a encher a bacia com água. Aí Jesus, com uma toalha amarrada na cintura e com a bacia de água na mão, ele dá a volta por detrás da mesa. E os 12 discípulos estão em posição horizontal, deitados no chão, apoiando o cotovelo e comendo à mesa. E eles observam Jesus dar a volta até os pés, ali atrás. E ele se ajoelha no chão, somente com aquela toalha enrolada na cintura. Ele se ajoelha no chão, pega a bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos.
Aí ele tira a toalha e enxuga. Pega a bacia, levanta, vai até o pé do próximo, ajoelha de novo no chão, coloca a bacia e lava o pé do próximo discípulo, e com a toalha da sua cintura ele enxuga, e ele vai fazendo isso um por um naquela mesa em formato de U. Pedro observa tudo indignado. Pedro, ele não acredita no que Jesus está fazendo. Passa pela cabeça de Pedro o seguinte: Jesus não se dá o respeito. Jesus não sabe se impor. Jesus faz coisas que é difícil de entender. Mas desse jeito, quem vai respeitá-lo? Veja o que ele está fazendo. O trabalho de um escravo. Por que ele está fazendo o trabalho de um escravo? Eu quero que você veja comigo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Uma conversa que Jesus teve com os discípulos anteriormente. Naquela conversa, Jesus tinha feito uma pergunta com resposta óbvia. Lucas 22, 27, Jesus perguntou: pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Todos os discípulos disseram para Jesus: Senhor, quem está à mesa é maior do que aquele que está servindo à mesa. Porque quem está servindo ou é um criado ou é um escravo. Ou é um empregado ou é um escravo. Quem está à mesa sendo servido é mais importante, lógico que é. E Pedro percebe que o que Jesus está fazendo é justamente o menor trabalho, o mais insignificante, o menos ilustre. Trabalho que devia ser feito por uma pessoa sem qualquer importância. Pedro vai olhando Jesus novamente, seminu com a toalha enrolada na cintura, pega outra vez a bacia com água, vai até o próximo discípulo que está à mesa, se ajoelha, põe a bacia de água no chão e vai lavando os pés de mais um discípulo, enxugando com a toalha. Pedro vai olhando e percebe que a sua vez vai chegar. Pedro está do outro lado da mesa. Pedro está na ponta da mesa. Pedro está numa posição, inclusive, de desprezo. Porque a hora que ele se assentou à mesa, todos já tinham tomado os lugares e sobrou para ele o lugar menos importante da mesa. Ele achava que devia ficar à direita de Jesus. Mas ele está ali na pontinha daquela letra U, o formato da mesa no chão. Ele está na pontinha. Pastor, como é que você sabe que ele está na pontinha? Porque nesse mesmo jantar, ele vai fazer um sinal para o João, que está do outro lado da mesa, ao lado de Jesus. Nesse mesmo jantar. Pedro já está invocado porque sobrou para ele o pior lugar da mesa. E Jesus vai passando de discípulo em discípulo, lavando os pés. Como Pedro é um dos últimos, é ali que vai ser concluída a lição. A vez de Pedro está chegando. E quando finalmente chega a hora de Jesus lavar os pés de Pedro, eu posso até ver a cena. Pedro deitado no chão, apoiado no cotovelo, com a perna esticada. Quando ele vê Jesus chegando, ele encolhe a perna. Puxa a perna, as duas pernas, puxa o pé, se encolhe. Se senta no chão, olha para Jesus e diz: nunca o Senhor me lavará os pés. Nunca. Pedro, ele se recusa a ser lavado. Ele pergunta: tu lavas-me os pés a mim? Tu, Senhor, tu lavas-me os pés a mim?
Jesus disse para ele: Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Você sabe do que eu lembro nessa hora, amados? Jesus querendo lavar os pés de Pedro, e Pedro dizendo: o Senhor vai lavar os meus pés? Eu me lembro de um diálogo parecido que aconteceu de Jesus com João Batista 3 anos e meio antes. Quando Jesus foi lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista falou: eu vou te batizar? Não, eu é que preciso ser batizado por ti. Olha só, atitudes que o Senhor Jesus toma que as pessoas não compreendem. E Pedro não está entendendo. E é interessante que a resposta de Jesus para Pedro é mais ou menos na linha da resposta que ele deu para João Batista ali, por ocasião do seu batismo. Para João Batista, Jesus falou: deixa por agora, João. E aqui para Pedro, Jesus fala: o que eu estou fazendo, você não entende agora. Uma resposta parecida, mas vai entender depois. Pedro fala: não, de jeito nenhum, Senhor. Igualzinho João Batista: não, Senhor, não concordo. Pedro diz: não, Senhor, não. Jesus falou: Pedro, se você não me deixar te lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro prontamente diz: Senhor, então lava também minha cabeça, as minhas mãos, não apenas os pés, lava tudo. Como quem diz: Senhor, eu estava brincando. Se não é para ter parte contigo, Jesus, me dá banho inteiro então, porque eu quero ter parte contigo. O Senhor não falou. Me lava o corpo inteiro agora, Senhor. Me lava a cabeça, me lava as mãos, me banha inteiro então. Se eu vou ter mais parte contigo, o Senhor me lavando, então me lava inteiro. Foi aí que Jesus deu a resposta do versículo que nós lemos na abertura da mensagem. Aquele ou aquela que está lavado, lavada, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Olha só, Jesus está dando esta palavra, e aqui nós temos que lembrar do batismo nas águas. Aquele que está lavado, quer dizer, a pessoa que já é batizada, porque os discípulos do Senhor Jesus eram batizados nas águas. O próprio Jesus se batizou nas águas, tinha se lavado nas águas. E ele está dizendo para Pedro: Pedro, quem já está lavado, não precisa se lavar de novo. Quer dizer que rebatizar a pessoa não existe isso, amém, igreja? Batizar 2 vezes, 3 vezes. Mas é evidente que a pessoa, mesmo depois de batizada nas águas, ela comete um ou outro pecado, um ou outro deslize, acaba falhando numa situação de extrema perseguição, ou então de muita ira, a pessoa acaba falhando e pecando por causa disso. Mas Jesus está dizendo que não é para lavar de novo. É um só batismo, amém, igreja? Batismo é uma vez só. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui com relação a lavar os pés? Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, hoje nós usamos sapatos fechados, nós usamos sapatos modernos, mas antigamente as pessoas usavam sandálias. Mesmo que a pessoa tomasse um banho em casa de manhã, ao sair na esquina já estava com o pé sujo e empoeirado. O corpo estava limpo, mas o pé estava sujo e empoeirado. Por quê? Porque saiu de casa e foi no dia a dia. E no dia a dia não precisou muito não. Bastou ir até a esquina, já sujou os pés. Então quer dizer que na nossa vida cristã nós estamos lavados, mas basta uma saidinha para o mundo, um dia de trabalho, um dia de escola, um dia dentro de casa, um dia com a família, e coisas irão acontecer que provavelmente você vai cometer um pecado, vai sujar os pés, compreende? Você já está lavado, mas quando você peca, você suja os pés. Agora, a cerimônia do lava-pés aqui,
Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Que a gente então não precisa batizar nas águas, mas tem que lavar os pés? Não é isso. Ele falou para Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não compreende, mas vai compreender depois. Se você não está compreendendo, você vai compreender já já. Amém? Mas eu quero te fazer um esclarecimento primeiro com relação a esse assunto dos pés. Porque eu me batizei aos 21 anos de idade, e é lógico que nessa caminhada toda eu não me mantive 100% santo. Aconteceram coisas que, é lógico, sou um ser humano e algumas vezes eu errei. Errei ou de propósito ou sem querer, ou me enganei, ou extrapolei. Lógico, como qualquer ser humano. Sujei os pés, não resta dúvida. Não resta dúvida. Sujei os pés. Mas apesar de ter me batizado há tanto tempo, nem tanto assim, porque eu não sou tão velho, quero esclarecer isso, não vão pensar que eu já estou de bengalinha, mas eu já andei um bom tempo nessa caminhada cristã. Posso garantir a você que já caminhei bastante, já saí bastante de casa, já fui várias vezes na esquina e mais longe do que a esquina. Então eu sujei os pés várias vezes. E como é que até hoje eu estou firme? E como é que até hoje eu me sinto salvo? Como é que até hoje eu estou bem? Por que até hoje eu estou nessa disposição, querendo continuar a minha caminhada, sempre firme com Jesus? Porque nas vezes em que eu pequei, ou nas vezes em que eu errei, em que eu não vigiei, nas vezes em que eu extrapolei, que eu fiz algo que depois que eu me arrependi, eu fui ouvir a palavra de Deus. E quando você já está lavado no batismo nas águas, ao ouvir a palavra de Deus, você é purificado novamente. Veja só o que está escrito no Evangelho de João mesmo, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja bem, igreja. Depois que eu me batizei nas águas, e porventura cometi um pecado, e é lógico que sim, como é que eu voltei a ser limpo? Eu voltei a ser limpo ouvindo a palavra de Deus, crendo no que está escrito na palavra de Deus. E uma das coisas que eu encontro aqui nesta palavra é o que está no Salmo de número 119, versículo 105. Eu estava com os meus pés sujos, e o Salmo 119, verso 5 me diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer que o meu pé que empoeirou, o meu pé que embarreirou, o meu pé que sujou, ele é purificado pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer que eu continuo andando num caminho empoeirado, eu continuo andando na estrada da vida, eu continuo andando na minha marcha cristã, mas por onde quer que eu ande, eu tenho a lâmpada da palavra de Deus iluminando o meu caminho, e a palavra do Senhor Jesus me purificando de todo o pecado. É a palavra que purifica os meus pés, que ilumina o caminho que eu estou andando. E veja que coisa tremenda, como realmente é através da palavra que você é purificado depois do batismo nas águas. Por que a gente não deve batizar de novo? É só uma vez. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Quer dizer, eu cometi um deslize, uma falha, errei, não vigiei, pequei. Veja como é a palavra agora que faz esse trabalho de purificação na minha e na tua vida. Vamos lá, na primeira carta do evangelista João, esse mesmo João que escreveu o evangelho, mas uma carta que ele fez, a primeira carta, capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta promessa está na palavra de Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se eu pecar, eu sei que o sangue de Jesus vem e me purifica, mas eu creio nisso por causa da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E aqui mesmo na primeira carta do evangelista João, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, e se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E se a sua palavra não está em nós, não tem purificação, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A nossa caminhada cristã é sustentada pela palavra de Deus. O batismo nas águas é o início da carreira cristã. Você se lava todo, nós te cobrimos totalmente, te submergimos na água. É o melhor banho que você já tomou na sua vida, porque não lava apenas o corpo, lava até a alma e o espírito, lava o coração, lava a mente. Você sai purificado do batismo nas águas. Mas bastou colocar o pé lá na esquina, já sujou os pés. Tudo bem, não tem importância. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não importa quanto você ainda vai caminhar, eu só tenho certeza de uma coisa: toda vez que você deslizar, escorregar, pisar na poça, pisar na lama, ou pisar em algo pior, se você se arrepender, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, te purifica de todo o pecado. A promessa está na palavra e é garantida pelos séculos dos séculos. Não importa quanto tempo passe, nós vamos ser purificados pela palavra. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, quem está limpo não precisa lavar senão os pés, pois no mais está limpo. No mais está limpo, sujou os pés. A gente é purificado pela palavra. Você vai ver agora e compreender por que Jesus está lavando os pés. Você vai compreender que Ele não está instituindo uma cerimônia a ser repetida. Ele não está instituindo uma celebração. O lava-pés não é celebração bíblica. Ele não está colocando isso como um costume para a igreja, algo a ser observado. Ele vai explicar agora, olha só. Versículo 12, eu voltei para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Faça um traço bem forte aí de baixo. Entendeis o que vos tenho feito? Olha só que legal. Ele acabou de lavar o pé de Pedro, colocou a bacia num canto, tirou a toalha da cintura, pegou a sua roupa, vestiu de novo, foi até o lugar mais importante da mesa onde ele estava, assenta-se à mesa, olha para os discípulos e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Amém, igreja? Presta atenção aqui na leitura do versículo 14. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Exemplo de lavar os pés, é isso que Jesus quer? Não.
a atitude que ele tomou. Então, voltando no versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor. Repare que a palavra mestre aparece antes da palavra senhor. Vós me chamais mestre e senhor. Para vocês, primeiro eu sou mestre e depois senhor. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ele é mestre, sim. Mestre e senhor. Jesus é um mestre tão perfeito que ele se preocupa com o entendimento da lição. O bom mestre, o bom professor, não é aquele que chega na classe, dá a aula, cupinho da lousa, o exercício é assim, a fórmula é esta, pratiquem. O verdadeiro mestre, ele dá a aula e pergunta, vocês entenderam? Quem não entendeu? Porque o verdadeiro mestre, ele não quer só ensinar, ele quer que os alunos entendam, amém? Por isso que ele perguntou para Pedro e para os demais, vocês entenderam o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou. E se eu, senhor e mestre, olha só que ele inverteu no versículo seguinte, ó, no versículo 14. Se eu, senhor e mestre, ele inverteu propositadamente. Ele está dando agora a visão que os discípulos têm dele e a visão que os discípulos devem ter. Vocês me chamam de mestre e senhor. E se eu, que sou senhor e mestre, vocês me veem como mestre e senhor, mas eu sou senhor e mestre. A maneira que os discípulos o veem é diferente da maneira que Jesus quer ser visto. Senhor e mestre. Por que senhor e mestre? Porque senhor, ele tem autoridade e poder para dar ordens, mandar e exigir que aquela ordem se cumpra. Por isso ele é senhor. E o mestre é aquele que tem o que ensinar e se fazer entender. Jesus sendo o Senhor, quando ele diz uma coisa, por ele ser o Senhor, nós não discutimos e aceitamos e ponto final, amém? Se Jesus virar para mim e falar assim, João Ribe, o que você está vendo aqui? E eu falo para ele, como é que chama isso daqui? Bongô. Isso aí. João Ribe, o que é isso daqui? Me falaram que é um bongô. Aí ele diz, eu digo para você que isso daí é um cachorro. Eu vou dizer, e é mansa? Por quê? Porque ele é Senhor, amém? Eu vou discutir com o meu Senhor? Se é meu mestre, eu digo, mestre, peraí, isso não é um cachorro, não. Isso é um bongô, me falaram, eu não entendo nada, mas é um bongô. Agora, se ele é Senhor e ele diz que isso daqui é um cachorro, eu vou dizer, morde. Como é que chama, hein, Jesus? Eu não vou nem discutir, você compreendeu? Nós chamamos ele de mestre e senhor. E discutimos muito com o mestre, é verdade ou não é? Jesus, por que o senhor fez isso? E com o Senhor a gente não discute. Se eu, Senhor e mestre, os lavei os pés. É isso que ele quer que seja entendido. Se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então vamos ler isso com entendimento, igreja, porque ele quer que você entenda. Olha só. Vimos que ele fez o trabalho de um escravo. O Senhor fez o trabalho de um escravo. Veja bem. Então, ora, se eu, Senhor e mestre, vos fiz o trabalho de um servo, vós deveis também ser servos uns dos outros. Amém? Vamos confirmar isso, porque ele está dizendo que nos deu exemplo.
No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 25 até o 28. Mateus 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, isto é, as pessoas que são do mundo, os governantes das pessoas do mundo, que as pessoas são por estes dominadas. No mundo é assim, está dizendo Jesus. O povo, o povão, obedece às autoridades, os governantes. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Se você trabalha numa firma, você tem que obedecer o teu chefe. Se o teu chefe é um chefe pequeno de seção, não importa, ele é teu chefe, você tem que obedecer à autoridade dele. Se o teu chefe é um supervisor ou uma supervisora, não importa, você tem que obedecer. Se o teu chefe é um gerente ou um diretor, não importa, você tem que obedecer mesmo que eles não sejam os donos da empresa. Porque todos eles estão subordinados à autoridade e sempre o maior manda no menor. Sempre o maior manda no menor. Você não pode querer obedecer só ao maioral. Você tem que obedecer àquele que está colocado diretamente sobre você. Muito bem. E todo mundo quer crescer, todo mundo quer mandar. Todo mundo quer ser promovido, alcançar um cargo de chefia para dar ordens, para mandar. Jesus está falando, é assim no mundo, é assim no mundo. Versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E aí onde está a palavra serviçal, escreva criado pago. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. E aí na palavra servo você escreve escravo comprado. Tem duas colocações aqui. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o criado pago, que seja o empregado assalariado, aquele que recebe ordens. O que quiser se fazer grande, seja o criado pago. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso escravo comprado. Qual a diferença entre um criado pago e um escravo comprado? O criado pago, ele recebe um salário para obedecer ordens. E ele tem que obedecer porque senão ele é despedido, recebe as contas, é mandado embora. É um empregado remunerado que obedece mediante salário. Agora o escravo comprado, ele não tem escolha. Ele não é remunerado, ele não recebe pagamento e ele tem que obedecer porque ele não é dono nem da vida dele. Olha o que Jesus está dizendo. Que no reino de Deus não será como no reino dos homens. Que no reino dele, se alguém quer progredir na vida espiritual, ou mesmo no ministério, ou dentro da igreja, essa pessoa não pode querer mandar nos outros, querer ser maior do que os outros. Ele só vai conseguir ser o maior se fizer o menor, se rebaixar. E qualquer pessoa que quiser ser a primeira, ela vai ser como um escravo sem direito algum. Um escravo que faz aquilo porque não tem outra opção. Quer ser o primeiro? Vai ser o último. Está compreendendo? É assim que é no reino. Por que Jesus instituiu isso no reino? Por que ele pegou a bacia e foi lavar os pés dos apóstolos? Porque ele está caminhando para Jerusalém um dia antes e ele vê que os discípulos estão brigando e discutindo. Eu sou o maior. Não, eu que sou o maior. Eu sou o maior. Eu sou o mais importante. E Jesus ali, ao lavar os pés dos apóstolos, ele está fazendo uma pregação
dramatizada. Ele tomou o papel de um escravo, olha só, de um escravo, mostrando que ele é o primeiro, amém? Ele é o primeiro. Mas ele sendo o primeiro, ele assumiu o papel de um escravo sem direitos e sem nada, que foi lavar os pés de pessoas mais importantes do que ele, sabendo nós, e Pedro também, que nenhum daqueles discípulos é mais importante do que ele, porque dos 12 que estão ali, 9 vai abandoná-lo na próxima madrugada, um vai negá-lo 3 vezes e jurar por tudo quanto é Deus que não o conhece, e o outro já o vendeu por 30 moedas de prata. E mesmo assim ele está lavando os pés destas pessoas, sabendo que elas não são maiores do que ele. Porque às vezes a gente quer ser humilde. Ah, mas com aquele lá não dá. Aquele lá eu conheço, é um safado. Com aquele lá não dá para ser humilde não. Aquele lá é uma bolacha mesmo. Aquele não vale nada. Aquele é um fingido. Aquele é um hipócrita. Nós nos comportamos assim. Mas Jesus está lavando os pés de cada um deles, sabendo da fraqueza de cada um, sabendo do que cada um iria aprontar naquela mesma noite. E ele, sendo o primeiro, se fez um escravo sem direitos, lavou os pés um por um. Entendeis o que vos fiz? É isso que Jesus está perguntando. Olha o que ele falou aqui, eu estou em Mateus 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vos dei o exemplo, olha aqui, façam como eu. Do mesmo modo que eu estou fazendo, vocês façam também. Estou novamente no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. O ato de lavar os pés ali foi uma maneira de mostrar que um deve servir o outro. E que ninguém vai conseguir ser grande no reino, porque no reino só será grande quem se fizer pequeno. E Jesus está se fazendo o menor daqueles 13. Tem 13 pessoas lá na sala, tem 13 pessoas no jantar, e ele assume a forma menos importante, a forma do escravo. Está compreendendo isso, amado? Eu vos dei o exemplo, vocês entenderam o que eu fiz? Aquilo foi uma pregação ilustrada. Jesus fez uma espécie de dramatização, para que a lição entrasse na cabeça dos alunos que estavam aflitos com poder. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser mais importante, eu quero mandar. Não, eu que sou o preferido, eu que sou o escolhido, eu que sou o melhor, eu que sou o mais importante. Não, sou eu. Jesus acabou com a discussão fazendo aquela pregação ilustrada. Entendeis o que vos fiz? Os discípulos entenderam. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. No reino, amados, é assim que a pessoa vai ser exaltada. Qualquer pessoa dentro do reino de Deus que se comportar com orgulho, qualquer pessoa no reino de Deus que se comportar com sede de poder, ou querendo glória para si mesmo, ou ser reconhecido pelas outras pessoas como melhor do que os outros, esta pessoa, ela vai ser humilhada. Será humilhada pela situação que ela está ambicionando. Agora, se ela mesma se humilhar, se ela compreender isso como Jesus fez, dando exemplo, se a pessoa sabe que ela tem um potencial grande para fazer coisas muito importantes no reino de Deus, mas se ela voluntariamente se sujeitar fazendo as menores coisas, se humilhar, o Espírito Santo vai encarregar de levantar esta pessoa, porque ela está mostrando qualidades para dirigir o reino de Deus. Se a pessoa voluntariamente se reduzir, se humilhar, ela está mostrando para Deus que tem aptidão, que tem qualidades para liderar no reino, porque ela está se fazendo a menor de todas. E aquela outra que quis se fazer maior do que todos, o Espírito Santo vai dizer: aquele não serve, porque quando estiver por cima vai maltratar os pequenos.
Ele vai querer pegar aquela pessoa que está se fazendo de menorzinha. Poxa, eu sou, vamos dizer, médico. Não tem cabimento eu, médico, me colocarem para limpar o banheiro da igreja. Eu, com o meu talento, com a minha capacidade, com os meus estudos, estou sendo muito mal aproveitado nessa igreja. Eu vou sair dessa igreja. Não estão reconhecendo o meu valor. Você não vai ser aproveitado nesta igreja e nem no reino de Deus. Porque o reino de Deus não vai aproveitar pessoas orgulhosas. E você está dando uma prova de que realmente não tem aptidão para governar com Cristo. Porque ele falou, eu vos dei exemplo, façam como eu fiz. Há uma palavra, amados, que eu adoro ler, entender, gravar no meu coração. Eu amo o que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5. Eu amo aquela palavra. Ali eu vejo por que Jesus é todo poderoso. E se alguém quiser ser grande, tem que fazer igual a ele. Lá está escrito assim, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o segredo do reino. É por isso que ele, sendo o primeiro, se fez o último, até para poder dizer, eu sou o alfa e o ômega, porque ele se humilhou a si mesmo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos que, primeiro, se já somos lavados, e se o pé sujou, isto é, se você é batizado nas águas, mas pecou, tem que se arrepender e ser purificado pelo sangue de Jesus, conforme a promessa que está na palavra de Deus. Nesse momento, enquanto eu estou pregando a palavra, sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está lavando pecados, está purificando pessoas, está lavando os pés. Olha só, olha o papel do Espírito Santo, acredite nisso. Você está sentado aí na sua poltrona, está ouvindo essa palavra, a palavra está entrando no teu coração, mas a água do Espírito Santo está banhando os teus pés e está te purificando pela palavra de Deus. Você está sendo purificado pela palavra de Jesus Cristo. Bate os teus pés nas águas aí, lava os teus pés. Arrependimento e conserto, não batismo novamente. Agora, se você ainda não é batizado nas águas depois de adulto, precisa se batizar. Quando Saulo, que era um perseguidor da igreja, teve um encontro com Jesus na entrada de Damasco, e ficou 3 dias cego, em jejum, quando Jesus apareceu no meio da luz para ele, disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus Nazareno a quem tu persegues. Saulo ficou 3 dias e 3 noites cego. E ele cego teve uma visão, que um homem chamado Ananias entrava e orava por ele e ele ficava curado. E do outro lado de Damasco, o Senhor Jesus em espírito conversa com Ananias e diz, Ananias, vai lá na rua direita, procura por um homem chamado Saulo, que está hospedado numa casa ali, e você vai lá e ore por ele, porque ele teve uma visão de que você iria lá orar por ele e ele ficaria curado. Vai, Ananias. E o Ananias falou, Senhor, eu não vou não, eu conheço esse homem. A fama dele chegou até aqui. Ele sai pelas cidades com cartas nas mãos e prende e arrasta acorrentados aqueles que acreditam no Senhor. É um homem perverso, é um homem cruel, é um homem mau, é um homem que te odeia. O Senhor quer que eu vá orar por ele.
E o Senhor em espírito falou para Ananias: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. Eu vou ensinar para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Aí Ananias foi. Entrou na casa lá na rua direita e falou: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho para Damasco me mandou aqui orar por você para que você recobre a tua vista. Aí orou por ele e ele ficou curado na hora. Caíram umas escamas dos olhos e ele voltou a enxergar. E ele ficou olhando para Ananias, vendo Ananias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16, está escrito que Ananias falou assim para Paulo: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Paulo demorou 3 dias para se batizar. Demorou muito, porque no livro de Atos dos Apóstolos a gente vê que todo mundo recebia Jesus como Salvador e era batizado no mesmo dia. Saulo foi o que mais demorou, foi o que mais atrasou, porque ele estava cego. Mas 3 dias depois do encontro dele com Jesus, ele desceu as águas para fazer o quê? Para se lavar. Amém? Então você tem que tomar o banho. Quem ainda não tomou este banho tem que tomar. E quem já tomou o banho e sujou os pés na caminhada da vida, tem que ser purificado pela palavra. A decisão é sempre tua. O Senhor Jesus faz as coisas, Ele ensina e quer que você entenda. Quantos aqui entenderam a palavra? Levantem as mãos. Entenderam? Muito bem. Jesus quer ser entendido. Há uma necessidade de você se batizar. Se você ainda não é batizado nas águas, precisa se batizar. Você tem que lavar os teus pecados. Nós vamos ter um batismo brevemente. E você precisa decidir, você que ainda não é batizado nas águas, você tem que decidir se você quer lavar os teus pecados e se purificar, lavar o corpo inteiro. Se você quer fazer isso, nós vamos te ajudar. Se você ainda não fez, precisa se lavar. Muito bem. Estou falando com você que ainda não é batizado nas águas depois de adulto. Pastor João Ribe, mas eu fui batizado quando eu era nenê. Em primeiro lugar, aquele batismo de nenê não valeu, porque foi só um pinguinho de água na tua cabeça. E ninguém toma banho com um pingo de água. Quantos litros de água são necessários para uma pessoa tomar um banho? Quantos litros de água são necessários para uma pessoa tomar um banho? Não é 3 gotinhas na testa que vai lavar uma criança. Então ninguém toma banho com 3 gotinhas na testa. Ninguém toma banho com um pinguinho de água. Banho a gente toma com muita água. Muito bem. Segundo lugar, não valeu porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. E você, quando era nenezinho, você não creu em nada. Mas agora, adulto, você está ouvindo e está crendo e entendendo. Amém? Agora é diferente. Quem crer, porque pode entender, quem crer e for batizado será salvo. O nenezinho não pode entender, o nenezinho não pode crer. Então o batismo de nenê não vale, não valeu. Você precisa se batizar. Pastor, eu já fui batizado depois de adulto com pinguinhos de água na cabeça. Também não vale. Me desculpe a franqueza. Me desculpe a franqueza, você precisa se batizar. Porque a palavra batismo vem do grego batismo, que quer dizer submergir. Até no dicionário Aurélio está escrito isso. Introduzir totalmente na água. Ninguém se lava, mesmo adulto, com algumas gotinhas de água na cabeça. Não vale. Tem que se lavar. Não foi lavado ainda. Não foi lavado ainda. Precisa se lavar. Nós vamos ter o batismo muito breve, nesta data aqui. E você precisa decidir agora se quer se lavar inteira, se quer se purificar, se lavar de todos os pecados. E a pergunta que Ananias fez para Paulo serve para você. Por que te detens? Por que te detens? Por que você está demorando ainda?
Não é para demorar mais. Jesus está voltando. Você não pode deixar de se batizar nas águas. O próprio Jesus foi batizado. Os discípulos eram batizados. E ele mandou batizar aqueles que creem. Se você não cumprir a justiça de Deus, ainda que você tenha muita fé, você não obedeceu. Você não creu de verdade. Porque quem crê, batiza. Então você que ainda não é batizado nas águas depois de adulto, olhe para mim. Olhe bem para mim. Eu vou estar no teu batismo. Eu vou estar aqui juntamente com o pastor Marcos Lima para fazer o teu batismo. E eu quero saber se você também vai estar presente nesse batismo. Porque sem você não tem batismo. Eu já sou batizado. Olha, se você não vier no teu batismo, a minha salvação continua a mesma. A tua que não. Eu vou estar no batismo te esperando, mas só vai ter batismo se você vier. E eu pergunto, dos que ainda não são batizados nas águas depois de adulto, quem que vai estar no batismo? Ergue a mão direita bem alto. Oh, glória! Aleluia! Maravilha, vai ter batismo, um grande batismo. Venham todos aqui para frente, todos que ergueram as mãos. Venham para cá. Venham para cá. Você vai tomar o melhor banho da tua vida. Obrigado, amado. Obrigado, viu? Primeira vez que o senhor vem aqui? Tem ouvido pela rádio. O Espírito Santo, a palavra já trabalhou no teu coração pela rádio. Maravilha, e hoje decidiu que vai batizar já. Lógico, está pronto. Pastor, é a primeira vez que o homem veio na igreja, vai batizar esse homem? Vou. O Evangelho me dá autoridade para isso e me garante. Eu vou batizar em nome de Jesus. Estou dentro da palavra de Deus. Quero que apareça alguém para contestar a palavra de Deus. Batizo sim. Você que já é batizado nas águas. Mas sabe o que acontece, amados? Desviados ou não, saindo ou não da igreja, às vezes acontecem coisas. O diabo prepara armadilhas, ciladas, situações que faz você perder o controle, que faz você agir totalmente fora da palavra de Deus, e você acaba pecando. Peca por ira, peca por raiva, por inconformismo, sei lá. Uma hora você perde o controle da situação e peca. Precisa lavar os pés agora. Não estou chamando só quem está desviado, preste atenção, porque o desviado realmente voltou para a lama. A Bíblia, o Evangelho diz assim, que o desviado é como uma porca que você dá um banho, deixa ela limpinha e perfumada, mas é só você abrir o chiqueiro, ela corre para o espojadouro de lama. Entendeu? Ele vê a porta aberta, ele corre para a lama. Então, precisa se lavar, não todo, só os pés. Ou seja, se consertar com Deus, se arrepender dos pecados, se reconciliar. Mas além do desviado, na igreja, nós estamos sujeitos a esse tipo de falha no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E a gente não pode atropelar isso, entendeu? Às vezes tem que parar, reconhecer e falar, deixa eu me consertar com Deus. Deixa eu pedir perdão, porque eu não quero que aquilo que eu fiz aconteça de novo. Eu quero mostrar para Deus o meu arrependimento e eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu quero me purificar. A palavra está me purificando. Então, em nome do Senhor Jesus, você que está desviado, desviada, vem aqui para frente. E todos que sentirem a necessidade de limpar os pés, vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Venham para cá. Se a gente continuar praticando isso, nós vamos chegar lá. Se a gente continuar reconhecendo as falhas, os erros e pedindo perdão a Deus, a gente vai conseguir chegar lá. Você vê sobre essa história do maior e o menor? O Senhor lavando os pés como se fosse um escravo? Isso nos faz lembrar daquela mesma história que ele contou, dizendo que um homem subiu no monte para orar, um fariseu,
e um publicano, um pecador, subiu do outro lado do monte para orar também. Os dois se encontraram lá em cima. Aí o fariseu começou a orar a Deus e a dizer: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Não sou como eles. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não sou nem como esse publicano aí, ó. Graças te dou porque eu não sou que nem esse publicano aí. E o publicano, o pecador, Jesus disse, ele não tinha coragem de olhar para o céu. Ele não tinha forças para olhar para o céu. Ele batia no peito e chorava e dizia: Senhor, tem compaixão de mim, pecador. E quando terminou a oração dos 2 homens, Jesus disse que o fariseu voltou para casa do jeito que ele subiu. Não recebeu bênção nenhuma. Deus não se agradou dele. Jesus disse que o publicano voltou para casa justificado. Hoje você vai voltar para casa justificado, amém? Hoje você vai voltar para casa e o céu te acompanhando, levando a tua bênção. Porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. No reino ao contrário. A vocês que vão se batizar, parabéns. Vai ser um batismo e depois nunca mais. Espero que nunca mais vocês pequem. Mas como a Bíblia diz que não há homem que não peque e nem mulher que não peque, você depois vem e lava os pés. Amém? Entendendo que lavar os pés é ouvir a palavra que purifica. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Ficar firme com Jesus é isso. Senhor, eu pequei, vim aqui te pedir perdão, como essas pessoas fizeram agora. É isso que vale. É isso que vai fazer você voltar para casa limpo, limpa, justificado, justificada. Amém. Então nós vamos fazer uma oração agora. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Você que vai se batizar nas águas, no próximo batismo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Eu vou fazer esta oração e você vai repetir comigo, tá bom? Você vai repetir comigo? Porque essa oração vai ficar registrada lá na glória. Se acontecer de você morrer antes do batismo nas águas, ou se Jesus voltar antes do batismo nas águas, nós e o céu somos testemunhas de que você já tinha decidido se batizar. Se tivesse tempo, iria se batizar. Não deu tempo, mas já tinha decidido. Então você que vai se batizar nas águas, que vai se lavar, que vai lavar os seus pecados, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra que purifica. E foi esta palavra que me trouxe aqui na frente e me pôs de joelhos diante do teu altar para dizer ao Senhor que a minha vida de pecados inconsequentes se acabou. Que agora eu me arrependo dos meus pecados e vou me lavar de todo o pecado no batismo nas águas. E eu sei, meu Deus, que a partir do batismo nunca mais eu precisarei me batizar, porque já terei cumprido a tua justiça. Por isso, meu Deus, registra agora esta minha decisão, porque a partir de hoje ela é firme, não voltarei atrás. No próximo batismo eu descerei as águas e lavarei os meus pecados para a glória do Senhor. Assim seja. Amém. Agora todos os que estão de joelhos, todos, orem comigo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela penetra no nosso coração e até entre os nossos ossos. E a tua palavra tem o poder de convencer e converter. É por isso, meu Deus, que eu estou aqui na frente, de joelhos, para te pedir perdão
Vem, Senhor, e me purifica pelo sangue de Jesus, porque eu, em toda a minha caminhada, vou sempre depender do sangue de Jesus e da graça do Senhor para ir para o céu. Meu Pai bendito, me purifica pelo sangue de Jesus, porque eu creio que o sangue do Cordeiro tem o poder de tirar o meu pecado. Me justifica agora, Senhor, e me salva. Me dá uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida vitoriosa. E me ensina, Senhor, a ser humilde. Me ensina, Senhor, os teus segredos. Eu quero aprender a ser o menor obreiro, a menor pessoa da tua casa. Eu quero aprender a servir como fez o Senhor Jesus. E Ele disse que se eu assim fizer, serei bem-aventurado. Meu Pai querido, me ensina, me ajuda, porque eu vou obedecer, porque afinal, Jesus é o meu Senhor e o meu Mestre para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.